Boa noite a todos. Seminário Fundamentos e Metodologia das Ciências Aplicada à Educação. Curso Licenciatura em Pedagogia. Professora Doutora Renata Flávia Nobre Canela Dias. O tema do nosso trabalho é a formação do professor para o ensino das ciências. Bom, sabemos que hoje a tecnologia tem causado mudanças significativas na nossa sociedade, né? E elas estão refletidas tanto nos níveis econômicos quanto político e social. Com a chegada da globalização, as mudanças na cultura e nos sistemas produtivos têm sido cada vez mais intensificadas. Nesse sentido, a formação de professores hoje tem que estar com sua atenção voltada às questões do desenvolvimento científico e tecnológico. E essa dinâmica, impõe uma permanente reconstrução do conhecimento, dos saberes, valores e atitudes. O ensino de ciências na atualidade deve estar voltado para reforçar o interesse e a curiosidade dos estudantes pela natureza, pelos conhecimentos da ciência e tecnologia. Esse procedimento pode proporcionar a eles uma visão mais clara das realidades nas quais estão inseridos. Conhecer ciência pode significar para o estudante a possibilidade de ampliar sua participação social e o seu desenvolvimento mental. Sendo assim, cabe ao professor organizar atividades interessantes que permitam a exploração e a sistematização de conhecimentos compatíveis ao nível de desenvolvimento intelectual dos alunos. No que se refere à formação de professores, mais especificamente de professores de ciências, é válido um questionamento quanto ao papel das instituições de ensino superior nessa formação e se as mesmas estão preparadas para formar futuros docentes que atendam às necessidades da sociedade contemporânea. Na formação para o ensino de ciências, a alfabetização científica se torna uma atividade essencial, pois, por meio de iniciativas didático-metodológicas vinculadas à apropriação do código escrito pelos alunos, torna-se viável a interpretação de grande variedade de informações e a compreensão de seus significados para posterior participação na sociedade. A formação continuada de professores na atualidade deve adotar o conceito de formação que privilegie a construção de conhecimentos e teorias sobre a prática docente a partir da reflexão crítica, deixando de lado o conceito de formação docente como processo de atualização, que em muitos momentos está descontextualizado da prática educativa do professor. A formação de professores em relação ao ensino necessita de um enfoque reflexivo sobre a prática. É necessário proporcionar uma formação inicial e continuada apropriadas, que possam favorecer uma educação científica ao profissional da educação, para que este saiba como desenvolver adequadamente os conteúdos conceituais, procedimentais, atitudes e valores, e também como estes são aprendidos pelas crianças. Além disso, recomenda-se que o professor seja um pesquisador reflexivo, pois o pesquisar e o refletir são meios importantes para a construção de um trabalho docente e o entendimento da complexidade do processo de ensino-aprendizagem, atentando-se à necessidade de se romper com a visão simplista sobre o ensino de ciências. Além de um profundo conhecimento da matéria, o professor precisa apropriar-se de uma concepção de ensino-aprendizagem de ciências como construção de conhecimentos, tanto pelo aluno como a ele próprio.
O conhecimento de ciências é importante para as crianças, porque elas vivem num mundo no qual ocorre uma enorme quantidade de fenômenos naturais para os quais elas desejam encontrar uma explicação. Estão constantemente cercadas de uma infinidade de produtos da ciência e da tecnologia sobre os quais fazem inúmeras perguntas. Logo, se conclui que ao professor é atribuído um papel de mediador e facilitador da aprendizagem, e preconiza-se que o aluno seja orientado no sentido de exprimir as suas ideias, planejar, prever, executar e rever procedimentos, dinamizando assim o seu raciocínio. Ao utilizar diferentes modalidades didáticas, o professor é capaz de propiciar o desenvolvimento dos, principalmente os relacionados às capacidades e atitudes que podem ir muito além do que se consegue com o ensino tradicional. Saberes necessários à prática docente. Pimenta, 1999, defende o processo da construção da identidade do processo e revela os saberes necessários à prática docente, a experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. A autora defende que a experiência de um professor se dá por meio de uma construção social, das mudanças históricas, da profissão e do exercício profissional em diferentes escolas e pelo cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática. O conhecimento que não deve ser entendido simplesmente como informação é defendido pela autora como o trabalho das informações através de sua classificação, análise e contextualização. Contextualização no ensino de ciências. A contextualização busca levar o conhecimento relacionado à vivência e às necessidades dos alunos. O ensino de ciências aplicado de forma descontextualizada faz com que os alunos não consigam aprender nem identificar semelhanças entre o que é estudado e o contexto cotidiano em que se vive. A contextualização atribui significado ao que é ensinado, pois a parte do que é vivido busca-se oportunizar o aprendizado. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, a contextualização no ensino de ciências compreende competências de introdução da ciência e de suas tecnologias em um processo histórico, social e cultural, além do reconhecimento e da discussão de aspectos práticos e éticos das ciências na atualidade. David Ausubel, psicólogo norte-americano, buscou compreender e explicar o processo de aprendizagem e como este se tornaria mais eficaz. Seus estudos estão relacionados com a organização da estrutura cognitiva e valorização dos conhecimentos que os alunos já possuem. Para o psicólogo, a bagagem de conhecimentos prévios dos alunos, além dos portões da escola, é fundamental para permitir que eles desenvolvam habilidades para observar, analisar e interpretar. Para tanto, o trabalho docente possui fundamental importância. A importância do ensino problematizador e significativo para o aprendizado. A problematização é uma eficaz ferramenta para o ensino de ciências, mais significativo e atraente. A aprendizagem significativa, na visão do psicólogo Ausubel, é aquela em que o novo conhecimento interage de forma substantiva e não arbitrária com o que o aluno já sabe. É necessária atenção aos conhecimentos prévios dos alunos, pois estes são considerados o alicerce para a aprendizagem. A problematização concede sentido
aos novos conhecimentos e que despertam no aluno a intencionalidade para adquirir o conhecimento de forma significativa. Conclusão. Conclui-se que é necessário empenho dos cursos de formação inicial e continuada de professores para estimular o uso de metodologias e ferramentas diferenciadas, a fim de resultar no encorajamento do seu uso nos processos ensino-aprendizagem nas escolas. É importante salientar que proporcionar a aprendizagem de forma significativa requer do professor uma maior dedicação, sair da zona de conforto e se apropriar de métodos diferenciados de ensino, que garantam uma postura ativa do aluno. O engajamento dos alunos é um fator relevante para a aprendizagem. O aluno, ao apresentar interesse pelo objeto de estudo, passa a ser parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, sendo parte fundamental na construção do conhecimento científico. Essas são as referências utilizadas na elaboração do nosso trabalho. Finalizamos o nosso seminário e os cursistas responsáveis pela elaboração e apresentação do mesmo são Gabriele, Larissa, Marineide, Miriam e Sara. Desejo a todos uma boa noite e agradeço pela atenção.